O texto base de hoje é Lucas, capítulo 6, do versículo 29 ao 40, a continuação, o Sermão da Montanha. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão o vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não, cairão ambos na cova. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Amém? Então, nós vemos aqui nesse texto a continuação do Sermão da Montanha. No texto anterior, nós vimos que Jesus olha para os seus discípulos e ele começa a falar com os discípulos dele. Então, esse texto está dirigido para os discípulos de Jesus, para pessoas que são seguidores de Jesus. Ele não está falando para os pecadores, para a multidão, ele está falando para os discípulos. Nós podemos compreender isso porque aqui várias vezes ele diz que até os mal fazem isso. Então ele está querendo dizer que ele está falando para alguém que já conhece os ensinamentos dele, para alguém que já é seguidor dele, para alguém que conhece a palavra dele. Então nós compreendemos nesse texto a partir dessas falas de Jesus, que ele está falando para alguém que já ouviu ele falar, já ouviu os ensinamentos dele. Porque senão ele não estaria citando até os pecadores fazem isso, até os maus fazem isso. Ele está falando isso porque ele está falando para alguém que já conhece ele, para alguém que já tem um tempo de convívio com ele. Então ele está falando, esse texto está se dirigindo, se ele estivesse falando hoje, esse texto ele estaria se dirigindo para a igreja, para aquelas pessoas que são os seguidores de Jesus. Nós vemos aqui no início do texto que ele fala: se alguém me ferir uma face, é para eu oferecer a outra face. Jesus ele não é de acordo com a agressão. Então ele está falando no sentido figurado, que é para eu, se alguém me agredir, me bater na minha face, não é para eu revidar. O bem ele quebra o mal. A partir do momento que alguém quer brigar, se eu não prosseguir, a briga para. Se alguém começa uma discussão, se o outro não continuar, aquela discussão para. Então é isso que Jesus está querendo ensinar. Que a partir do momento que eu não dou continuidade naquela agressão, naquela briga, ela acaba parando. Já até diz o ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. É mais ou menos por aí que Jesus quer nos ensinar nesse texto. Ele não está incentivando, né, que eu me ofereça para alguém me agredir. Ele está me incentivando que se alguém bater na minha face, não é para eu revidar. É para eu parar aquela agressão, né? Para eu se manter firme. Às vezes até falar palavras para incentivar aquela pessoa a parar com aquilo que ela está fazendo. Então a lição que nós aprendemos com Jesus
é que o amor, ele quebra o mal. E a partir do momento que eu não prossigo naquilo, eu estou cortando aquela cadeia do mal, que começou algo mal, eu estou quebrando aquilo. É essa a lição que Jesus ele quer nos ensinar. Continuando o texto, nós vemos que ele fala que se alguém pegar minha capa, é para eu deixar também que ele leve, no finalzinho do versículo 29, nem a túnica recuses. É que nunca, se alguém pedir algo, não é para eu dar só aquilo, é para oferecer algo a mais. Isso não está dizendo em coisas materiais, está dizendo em tudo. Que se eu for ajudar alguém, que não é para eu ser, é para eu ajudar mais do que aquilo que a pessoa pediu. É para eu fazer algo a mais. É para eu ser bondosa com aquela pessoa. Então, isso que eu aprendo de lição com Jesus, que ele me ensina que se alguém está precisando de ajuda, é para eu tentar fazer algo a mais para ajudar aquela pessoa que está necessitando de ajuda. E seguindo nos versículos adiante, ele fala que não é para eu dar nada esperando receber algo em troca. Se eu der algo para alguém esperando receber, eu já recebi a minha recompensa. Então, o galardão, eu vou receber galardão sobre aquilo que eu faço e eu não recebo recompensa. Então, quando eu vou fazer uma caridade, quando eu vou ajudar alguém, eu não posso ajudar alguém que ela vai me retribuir aquilo. Eu tenho que ajudar alguém sem esperar nada em troca. Que Jesus dele fala aqui, né? Até se eu ajudar alguém que eu amo, até os mal fazem isso, até os pecadores fazem isso. Eles ajudam quem eles amam. Então a pessoa já tem a recompensa. Se eu emprestar algo para alguém esperando que a pessoa vai me devolver, se eu ajudar alguém esperando que a pessoa vai me devolver, então eu já recebi a minha recompensa. Isso que nós entendemos nesse texto, que eu tenho que dar para alguém sem esperar algo em troca. Muitas vezes dá para alguém que não tem condição de me retribuir, para alguma pessoa necessitada no caso, que ela não vai ter a condição de me retribuir. Aí sim ele fala que grande será o meu galardão. Nós vemos aqui no versículo 35. E será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para os ingratos e maus. Mas eu tenho que fazer diferente, eu não posso fazer algo esperando em troca, eu não posso fazer um favor para alguém esperando que essa pessoa vá retribuir, eu tenho que fazer por amor sem esperar nada em troca. Aí sim a minha recompensa vai vir de Deus, que é o galardão. Então aqui a gente entende claramente que Jesus está falando para os discípulos, porque ele fala até os mal fazem, ajudam aqueles que eles amam. Até os mal fazem bem aqueles que eles amam. Até os pecadores fazem bem aquelas pessoas que eles amam. Eles dão para aqueles que amam, esperando receber em troca. Então aqui a gente compreende que Jesus ele está falando para alguém que conhece ele, para alguém que está seguindo ele, para alguém que já tem um pouco de entendimento da palavra dele. Então aqui nós vemos que ele está se dirigindo, esse texto, para os discípulos dele, para aquelas pessoas que seguem ele. Não para o povão que não sabe de nada, mas para as pessoas que seguem ele. Por isso que ele se refere aos pecadores, aos maus, porque são pessoas que geralmente vão... Aqui tem uma parte que ele diz também, que se eu emprestar algo, eu não posso cobrar a pessoa para a pessoa me devolver. Porque aqui eu entendo claramente que ele está falando para os discípulos. Porque a partir do momento que eu empreste algo para alguém, eu não posso cobrar, mas essa pessoa que emprestou, ela não pode ficar com aquilo. Se ela emprestou, ela tem que me devolver, porque ela emprestou. Eu não dei, ela emprestou. Então, da mesma forma que eu não posso cobrar a pessoa também não pode ficar com aquilo que ela emprestou. Ela tem que devolver. Se ela emprestou, ela tem que pagar. Então, por isso aqui que eu entendo que esse texto está se dirigindo para alguém que já conhece os ensinamentos dele. Aqui fica claro que é para alguém que conhece. Agora, se eu empresto para uma pessoa do mundo que não sabe de nada de Jesus, essa pessoa não tem aquele compromisso com Deus, de pensar que ela não tem esse compromisso com Deus, de pensar que ela tem que me pagar porque eu emprestei para ela. Não tem esse compromisso. Então, a partir do momento que eu não posso cobrar, é porque a pessoa que eu emprestei, ela tem um compromisso com Deus, então ela tem essa responsabilidade, se ela emprestou, dela me devolver o que ela emprestou, dela pagar o que ela emprestou. Então, por isso que eu não vou cobrar,
porque ela tem que cumprir a sua parte como cristão, como um servo de Jesus, de pagar aquilo que ela emprestou, de devolver aquilo que ela emprestou. Então aqui eu compreendo que esse texto ele está dirigido para pessoas que conhecem a Jesus, conhecem os ensinamentos de Jesus. Jesus não está falando para um povo que não sabe dele, está falando para quem já conhece ele, para quem tem uma certa já intimidade com ele, que ele está ensinando como a gente deve ser. E ele fala também que nós temos que amar, no versículo 35, amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem. Aqui a gente compreende claramente que ele tá olhando para os discípulos e falando para ele. E hoje ele está falando para nós, que conhecemos a palavra dele, que sabemos, temos um compromisso com ele. Que eu não tenho que, eu tenho que amar os inimigos. Mas amar não no sentido de eu estar convivendo com o inimigo, de eu estar orando, de eu estar pedindo a Deus que toque no coração dessas pessoas para que elas compreendam onde elas estão errando, para elas se voltarem para Deus. Amar no sentido de não desejar o mal, mas desejar que essa pessoa se encontre, que ela tenha um encontro com Jesus e que ela seja transformada. Amar nesse sentido, mas não no sentido de alguém que é o meu inimigo, eu ter que conviver com ele. Jesus está me ensinando que eu tenho que conviver com essa pessoa. Não é nesse sentido, é no sentido de não querer o mal dessa pessoa, de querer que essa pessoa seja transformada pela graça e pelo amor do Senhor Jesus. É nesse sentido que nós compreendemos nesse texto. Jesus diz que dai e vos será dado, que é para eu não julgar, e com a mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgada. E se eu der, eu vou receber. Mas esse é o próprio Deus que vai me retribuir, que será o galardão, né? E finalizando no texto, ele conta uma parábola, que ele diz que não tem como um cego guiar outro cego, porque os dois vão cair no buraco. Então não tem como, se a pessoa não tem entendimento das coisas de Deus, não tem como ela guiar as pessoas para aproximar de Deus. Tem que ser uma pessoa que já tem entendimento, que ela vai poder ajudar. Então, por isso que se eu sei algo de Deus, se eu estou aprendendo algo com Jesus, eu tenho esse compromisso de ter que ensinar outras pessoas para que outras pessoas saiam da cegueira e conheçam o amor e a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A partir do momento que eu começo a conviver, a aprender com Jesus, a ser um seguidor de Jesus, as escamas que estavam nos meus olhos, elas caem e eu já não sou mais uma pessoa cega. É uma cegueira espiritual, não está falando cegueira de visão, de ver as coisas, mas a cegueira espiritual. Jesus está aqui, dá-nos a entender que é uma cegueira espiritual. A partir do momento que eu começo a conviver, a aprender com Jesus, o próprio Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que eu começo a aprender com Jesus, a seguir Jesus, eu já não sou mais cego espiritualmente. Então, eu já posso conduzir outra pessoa que está na cegueira para que ela venha para Jesus. Mas não tem como uma pessoa que não tem nenhum entendimento, ela guiar outra pessoa para Jesus, porque ela ainda também está na cegueira. Então, o compromisso de cada pessoa que vai acordando, que vai abrindo a sua mente, vai tendo a visão das coisas de Deus, que é curado espiritualmente, ela tem esse compromisso de levar o ensinamento para que outras pessoas sejam curadas e venham para Jesus. Que se aproximar de Jesus não é um peso, é uma graça, é um amor, é uma libertação em todos os sentidos. Que a gente se liberta de prisões que a gente nem sabia que tinha. Então a graça de Deus, ela é imensa. Aqui o próprio texto diz, né, que Deus, ele é misericordioso, e eu tenho que ser misericordioso assim como ele é misericordioso. E quando eu falo do amor de Jesus, quando eu tento levar para frente o ensinamento de Jesus, essa misericórdia de Deus, que essa misericórdia de Deus, ela alcançou a minha vida. E do mesmo jeito eu tenho que ser misericordioso e tentar levar essa palavra de Deus para que outros venham para Jesus, para que outros sejam transformados por essa graça e por esse amor maravilhoso de Deus. Porque estar junto de Deus não é nenhum peso, não é nenhum sofrimento, não é nenhum castigo que você tem que deixar os prazeres do mundo. Mas é uma bênção tão grande, porque a nossa mente é aberta, a nossa cegueira espiritual é aberta, que a gente pode ver as coisas diferente, ver as coisas de uma visão diferente.
E finalizando no texto, no versículo 40, ele diz que o discípulo não é superior ao mestre, mas todo que for perfeito será como o mestre. Eu aprendo com Jesus aqui que eu não posso querer ser mais do que os outros. O próprio Jesus, ele se fez servo. Ele veio e se fez servo. E ele sendo rei, sendo filho de Deus, ele se fez servo. Então o que eu aprendo com Jesus? A humildade. A humildade que Jesus nos ensina não é se vestir mal, se vestir simples, é a humildade do coração. É ter um coração humilde, ter um coração transformado. Então eu não posso querer ser superior ao meu mestre. Eu não posso querer ser superior às pessoas, mesmo que eu tenha mais conhecimento do que as pessoas, eu não posso querer ser superior a elas. Eu tenho que ensinar o que eu sei, mas com a humildade que Jesus nos ensina, que ele veio e serviu na humildade. Ele podia ser diferente, porque ele era rei, né, o filho de Deus, mas ele veio e serviu. Então ele nos ensina a servir, a ser como ele. Esse texto é maravilhoso, tem muitas coisas que dá para falar, né? Teria que dividir em várias partes para falar mais sobre ele. Mas as grandes lições que nós aprendemos com Jesus aqui é que o bem, ele quebra o mal. A partir do momento que tem pessoas que estão agressivas, se eu for com palavras de amor, com palavras de carinho, eu quebro esse mal. Então, voltando naquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. É mais ou menos nesse sentido que Jesus ensina que eu não posso continuar. Se está acontecendo algo de errado, eu não posso colocar lenha na fogueira, não posso continuar. Eu tenho que ser aquela pessoa que vai apaziguar aquilo que está acontecendo, que vai falar palavras para acalmar os ânimos, para parar. Então, isso é quando bater numa face, eu ofereci a outra. Eu vim apaziguar, acalmar os ânimos, falar palavras de amor, palavras que vai consolar aquelas pessoas que estão exaltadas. E eu também aprendo com Jesus que eu não posso dar esperando receber, eu tenho que dar no olhar para quem eu dei, dar sem esperar receber. Porque a partir do momento que eu dou recebendo, eu já recebi o meu galardão. E o galardão é Deus que dá, então eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem. Tenho que amar as pessoas que me querem o mal e desejar que elas sejam abençoadas, que elas sejam transformadas pela graça de Deus. E nunca queria ser melhor do que os outros. Queria ensinar o que eu sei, passar o que eu já aprendi com Jesus para outras pessoas, mas nunca sendo arrogante, tendo arrogância no coração, sempre com humildade. Então essa é a grande lição que nós aprendemos com Jesus nesse texto maravilhoso de hoje, que é a continuação, né, do Sermão da Montanha. Se você puder, neste momento, feche os seus olhos, que o Senhor Jesus toque no seu coração, mostre a vontade verdadeira dele para a sua vida, que a sua vida seja transformada, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance e que toda a cegueira espiritual caia por terra e você possa ser transformada em nome de Jesus. Que esse amor maravilhoso de Jesus transforme a sua vida, que você possa ser uma nova pessoa, que você possa ter grande galardão no céu, que você possa ajudar o próximo, que você possa ter um coração bondoso, que você possa amar as pessoas e ser um apaziguador. Que essa graça do Senhor Jesus chegue até a tua vida e transforme. Que ela toque no seu coração, que você tenha um coração novo, transformado por esse amor de Jesus. E que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém.